concessões por não, que foi a conversão dos trolleys que hoje é aquilo. Aliás, com grande pena minha, porque a rede de trolleys do Porto era uma rede fantástica, e se ainda lá tivesse, era, se calhar com impactos ambientais que não tem nada a ver com o que estava a passar, e digamos, era outra vida, e se calhar tinha-se poupado um bocado de dinheiro a menos. E reparem, o governo, deixem-me só dizer isto, o governo, no caso de Coimbra, está-se a querer meter no mesmo. Aquela história do metro da Louseia, aquela cagalhada toda que se arranjou com aquilo, o governo quer se meter naquilo. Aquilo é local, aquilo é regional, é local de Coimbra e daquela região. Eu venho de Coimbra porque é que o governo se meteu naquilo e arranjou aquela encravadela toda que arranjou, que não tem saída, que agora está boa. E vai estar, portanto, aquilo, e não contribui para uma solução, porque qualquer solução que seja retomar o antigo tem um custo financeiro enorme, impensável. E agora, fizeram só, mas está-se a degradar aquilo tudo e pronto. E, portanto, o governo tem feito sistematicamente isto. Portanto, o que eu acho é que, e concordando com as razões que vocês diziam, não é o problema da falta de visão do governo. O governo não pode ter esta visão porque não é dele. O governo tem a visão nacional e devia ter e não se devia imiscuir. Agora, imiscuir-se da maneira que se imiscuiu porque está com um problema financeiro, tem que se livrar da dívida e dos custos daquilo e de qualquer maneira. Pronto. Portanto, isto tudo para dizer, não sei se estamos no bom caminho, mas enfim, sou eu a pensar. Nós estamos no bom caminho. Não sei, nem sequer sei se a pergunta é se estamos no bom caminho e escolhemos o caminho ou se é que estamos a seguir o caminho que nos foi forçado a seguir. Portanto, não é de todo claro que neste momento estejamos perante uma situação de escolha de caminho. Ou seja, reformulando a pergunta é, se não tivéssemos a Troika, estaríamos neste momento com este programa de reformas feito desta forma, ou isto está a acontecer apenas porque temos uma imposição da Troika e é relativamente independente do Governo que está neste momento no poder. Mas eu queria só voltar atrás um bocadinho para lhe dizer que, quando eu digo nós não somos muito diferentes dos outros, eu referia-me aos resultados operacionais, ao desempenho operacional. Não somos, portanto, o que quer dizer que o nosso potencial é muito grande. Porque se nós, no meio desta confusão e da aberração que temos, porque o nosso sistema é verdadeiramente aberrante, nós não só temos uma legislação de 48, como ela convive com outra de 90. Portanto, temos inúmeros conflitos, temos inúmeros remendos feitos. Eu diria com alguma confiança, porque, como sabe, estou há muitos anos envolvida na análise destes processos. Eu diria com alguma confiança que é impossível reformar sem atropelar alguma coisa neste país. Tal é a aberração que nós temos. Portanto, nós não conseguimos reformar nada sem atropelar, porque nós temos uma situação verdadeiramente absurda em termos de quadro regulamentar. Portanto, quando se diz, bom, mas atropelou-se isto, atropelou-se o RTA, provavelmente não é possível fazer sem atropelar alguma coisa. Podemos escolher entre o que é que atropelamos, mas é quase impossível dizer que se vai reformar alguma coisa sem se dizer que, ou sem se forçar o atropelo. Há também um outro aspecto que eu acho que não podemos ter também a ingenuidade, que eu sei que não temos, mas também não podemos assumir, de dizer, bom, nós temos aqui um conjunto de agentes económicos que agem todos com candura relativamente às questões que se lhes colocam. E, portanto, eu já estou a ver alguns sorrisos na sala, que são sorrisos de assentimento daquilo que eu vou dizer, como é evidente. É óbvio que nós temos estratégias, é óbvio que no caso do Porto ter 2.500 perguntas não é uma coisa natural, nem é uma coisa que decorre do concurso, é uma coisa que decorre de uma estratégia organizada também de barrar esse mesmo concurso. E, portanto, temos que reconhecer que há aqui... Não estou a fazer uma interpretação muito subjetiva, não. Não é muito subjetiva. E, portanto, temos que perceber que isto também é natural, isto faz parte. Tal como o jogo político existe, também aqui isto faz parte. E, portanto, tudo isto se atropela quando, em vez de termos decidido o que vamos fazer com este calendário, estamos perante uma imposição de fazer com um determinado calendário. Portanto, aqui tudo se embrulha muito mais, como é evidente. E, portanto, agora... Mas isso é porque deixámos passar o calendário, não é? Deixámos passar o calendário, deixámos passar anos, deixámos passar muita coisa. Nós deixámos passar várias coisas. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu já estive com este senhor uma vez, à meia-noite, no Ministério, com uma reforma completamente acordada, e no dia seguinte fomos para casa
mais à meia-noite, Convencido. convencidíssimos que tínhamos tido um momento histórico, e quando acordámos de manhã as notícias da telefonia era que tinha tudo despencado, não é? Portanto, e que já não havia reforma nenhuma, não é? E, portanto, quer dizer, tudo isto faz parte de um processo que é complexo e que se torna muito mais complexo quando está sob o calendário. Agora, eu volto a repetir e deixo-me voltar atrás. Eu acho que o problema da visão é um problema que existe, porque se nós tivéssemos visão, e se, obviamente, que a descentralização é alguma coisa que não pode deixar de acontecer, tem que acontecer. Não tem que ser decidido pelo governo, tem que seguir. As áreas metropolitanas têm que ter personalidade própria. As áreas metropolitanas têm que se apoderar do processo, têm que ganhar propriedade do processo. Mas, como sabemos, as áreas metropolitanas, no formato em questão, estão completamente neutralizadas. E, portanto, não conseguem funcionar como o agente que deveria estar a funcionar. Agora, obviamente que isto é um processo que mais tarde ou mais cedo tem que acontecer. É inevitável, quer se queira, quer não se queira. Isto tem que acontecer, esta descentralização. Agora, se nós tivéssemos a capacidade de ter esta visão estratégica, não estaríamos certamente a resolver as coisas em cima do acontecimento. E, portanto, em cima do acontecimento, com todo o tipo de remendos e a ter que lidar com aquilo que são as estratégias económicas dos jogadores, que é uma coisa natural. Tal como o agente político joga, o agente económico joga. E, portanto, o que nós temos de resultado é o resultado justamente disso, não é? Mas Rosário, o que eu quero que nós, enfim, penso que temos, pelo menos essa é a minha convicção, não tinha que ser assim. Podia ser de outra forma. E podia ser de outra forma, obviamente. Uma vez, deixe-me só interrompê-lo para dizer, uma vez chegado o ponto de entrada da Troika, não sei se era possível mudar. É assim, não tinha que ser assim até o momento em que a Troika entrou. A partir do momento em que a Troika entrou, eu tenho muitas dúvidas de que tivéssemos possibilidades, qualquer governo, o atual ou o próximo que venha, tenha a possibilidade de fazer diferente. Está a ver? Mas quando eu digo que não tinha que ser necessariamente assim, é que obviamente que não havia espaço que não fosse o de impor uma reestruturação operacional muito intensa nas empresas. Não havia condições, aliás, se começámos eu próprio logo no início, assumi esse aspecto, não havia condições para manter aquilo que tínhamos como tínhamos. Portanto, tínhamos que alterar profundamente. Tínhamos que, obviamente, fazer uma reestruturação tarifária. Tínhamos que, efetivamente, repensar todas as soluções de oferta que tínhamos em cima da mesa. Tínhamos que, efetivamente, pensar o modelo de funcionamento e de organização do setor empresarial do Estado para garantir alguma sustentabilidade. Claro que sim. E estávamos muito limitados nas margens de manobra. Claro que sim. Agora, há opções e há coisas que, como eu disse, tínhamos que aumentar as tarifas. Sim, mas podíamos ter aproveitado esse grande aumento das tarifas para fazer alguma reestruturação tarifária. Tínhamos que, efetivamente, fazer alguns cortes de oferta redundante, ou que se poderia se considerar redundante, mas valia a pena aproveitar para repensar as redes. Portanto, nós podíamos, exatamente porque o constrangimento financeiro e orçamental era enorme, sermos, efetivamente, por essa razão também, até obrigados, pressionados a introduzir um racional que, de outra forma, eventualmente não introduziríamos e que, eventualmente, depois, noutros contextos, poderíamos ajustar aqui ou ali, melhorar aqui ou lá. Número 2. É também importante percebermos que uma parte desta reestruturação, e hoje tem-se falado muito tempo, enfim, quando digo hoje não é aqui, mas temos falado muito do tema da reestruturação e não sei em termos de desempenho operacional, já antes de tudo aquilo que se fez nos últimos 3 anos, já efetivamente tínhamos um desempenho operacional que comparava bem com os desempenhos operacionais de outros, como sabemos. Nós estamos aqui a falar de Barcelona. Barcelona tem uma taxa de cobertura de 47%, 48%, 46%. É RATP, enfim, nós aqui em Portugal vivíamos no culto da RATP, não é? Hoje menos, mas enfim, vivíamos nesse culto e achávamos que ali era uma espécie de coisa fantástica, onde estava sempre tudo o que era extraordinário. A RATP tem níveis de taxas de cobertura parecidas com estas. Portanto, nós, antes da Troika, uns mais, outros menos, mas de uma forma geral, deixa que neste ponto de vista um desempenho operacional bastante melhor. E é bom não perdermos de vista que algumas das melhorias que, entretanto, fomos introduzimos por necessidade, por estado de necessidade, tínhamos que o fazer, naturalmente que sim, mas algumas dessas melhorias são conjunturais. São porque embaratecemos salários, são porque adiámos manutenção, são porque não fizemos investimento.
que são, obviamente, insustentáveis. E essa questão vai se colocar em 2016, em 2017, quando, efetivamente, não houver mais condições para continuar a empurrarmos com a barriga aquilo que, efetivamente, é a reestruturação que tem de ser feita. Dito isto, as concessões e a entrada dos privados na gestão destas empresas, efetivamente, era uma oportunidade, com troca ou sem troca, porque, obviamente, o que eu acho é que essa, como eu já disse, é uma opção política. Ou se acha que a gestão privada traz valor acrescentado, e podemos discutir, esse é outro tema que podemos discutir, e, portanto, porque é que não se faz? Diz-me você, bem, mas as 2.500 perguntas que eu tive esclarecimento, que eu aqui, enfim, chamei a atenção, corresponde a uma estratégia intencional. Uma reação Sim, aquilo que acho é que, enfim, isso é já um bocadinho uma especulação da sua parte, não é? Quer dizer, as 2.500 perguntas decorrem, efetivamente, daquelas peças serem tão pouco claras, tão complexas, tão contraditórias, que, efetivamente, os operadores... Porque, vejamos uma coisa, naturalmente, os operadores que levantaram o modelo de encargos queriam ir ao concurso. Porque, obviamente, a sua vocação é essa mesma, é de gerir empresas. Os operadores privados querem gerir as empresas, mas querem, obviamente, geri-las num quadro minimamente equilibrado do ponto de vista económico e financeiro. E, portanto, perante um caderno de encargos hiper complicado, complicadíssimo, difícil de entender, bem, as perguntas tinham que se colocar. Estávamos a falar de concessões a 10 anos. Podia ser a 3 anos, não é? Não, mas eram a 10 anos, ou 5, ou 7, não, eram a 10 anos. Começámos a ser a 8, depois passou para 10. Eram a 10 anos e, portanto, obviamente, significa que era preciso esclarecer algumas destas questões. Pronto, e quando no final do dia aparece uma única proposta, bem, isso tem que ter uma leitura política qualquer, acho eu. E a leitura é, se queremos fazer em Lisboa, não pode ser igual ao que fizemos no Porto. Porque senão acontece uma coisa parecida. Acabamos com uma proposta até com nenhuma. E eu acho que o pior que pode acontecer é acabarmos com uma proposta, porque isso é muito redutor. Isso, efetivamente, viola o próprio espírito do regulamento. Pronto. E, portanto, essa questão é uma questão para a qual é suposto haver alguma conclusão. E a conclusão é, o que vamos fazer em Lisboa não pode ser igual àquilo que fizemos no Porto. Se queremos fazer, porque pode ser que nós queiramos fingir que fazemos. É uma outra opção, e até politicamente já vimos todos variedíssimas situações que fingimos que é. Faz parte até da política um certo fingimento. Mas se for assim, é assim. Paciência. Podemos achar melhor ou pior, mas é assim. Agora, o que temos de ter é alguma coerência naquilo que fazemos. Você está a ver? Quer dizer, aquilo que eu acho é as concessões, volto a dizer, e estou a falar, enfim, volto a dizer, não estou aqui a representar ninguém. Estou a representar a mim próprio. Exatamente. As concessões, eu acho que trazem valor acrescentado. Agora, têm de ser minimamente equilibradas. Pronto. Quando só aparece ainda por cima, um operador, enfim, porque depois, reparem, mesmo do ponto de vista jurídico, não haja nenhuma incompatibilidade. Essa questão até nem sequer é linear, se existe ou não existe. Mas vamos admitir que não existe nenhuma incompatibilidade. Vamos imaginar que os CMP podem, efetivamente, vir ao concurso. Vamos até dar isso bem. A questão é, até do ponto de vista, enfim, conceptual, é um pouco estranho que se substitua a gestão pública portuguesa por gestão pública da Catalunha. Então é melhor mandar os gestores públicos portugueses para a Catalunha para aprenderem a gerir empresas. Se é assim tão melhor do que a nossa, vão para lá para os gestores públicos aprender. Quer dizer, até desse ponto de vista, nós não podemos ser indiferentes a essa realidade. Não é nenhum preconceito que acho que pode ser um operador espanhol a ganhar a concessão ou um operador de outra coisa, de outro sítio qualquer. Português, espanhol, enfim, europeu, fora asiático, o que seja, desde que seja competente, desde que evidencie e tenha uma proposta capaz. Pronto. Essa é a questão relevante. Desde que traga valor acrescentado ao sistema. Melhorias na gestão do sistema, maiores eficiências e... Agora, isto tem que ser claro, não é? Tem que ser claro e tem que não haver nenhuma dúvida, está a ver? Sim, eu aí discordo um bocadinho consigo de que, é assim, concordo plenamente consigo que o caderno de encargos do Porto estava cheio de erros, como é evidente. Mas ainda que estivesse cheio de erros, repito, 2.500 perguntas não é uma coisa natural, principalmente olhando para as perguntas. Está ali 200 por cada um, também não parece muito. Exatamente. Portanto, e aí estamos naquilo que eu acho que é o quadro natural, que é um cenário natural de jogo estratégico dos agentes económicos e que me parece perfeitamente natural. E, portanto, no quadro que se lhes apresentou.
portanto, com um caderno de encargos, com as incorreções e com os defeitos que se lhes apresentam. Portanto, aí acho perfeitamente normal, mas acho estratégico. Perfeitamente normal, mas estratégico. Agora, há duas coisas com que eu discordo de si. Uma é relativamente à necessidade de subvenção do Estado. Ou seja, quem necessita de subvenção, na minha opinião, é o cidadão, não é o operador. Ou seja, a subvenção tem que ser feita através do cidadão, não através das empresas. Nós chegámos ao ponto em que chegámos por via justamente desse enviesamento. Pronto, e, portanto, essa é uma coisa que eu considero que tem que ser absolutamente corrigida no sistema, não é? Que não há como manter esta situação. Agora, se temos um concurso que está, independentemente das correções ou das incorreções, que está aberto internacionalmente, se ganha um operador espanhol. Não tem nada contra o operador, já disse isso. Não tem nada contra o operador espanhol. Mas Não, quer dizer, seja uma empresa pública espanhola, dá-nos algum desconforto, não é? Atenção, que não é uma empresa pública espanhola, é uma empresa mista, que é diferente. Pronto, e essa 2 terços privados e 1 terço público. E como sabe, os espanhóis são muito bons a montar estas estratégias, não é? Não significa que não nos possa dar algum desconforto, não é? Pode-nos dar algum desconforto. Mas não seja Portanto, as se calhar tínhamos nossas que aprender, emoções, os nossos estados de alma, não é? se calhar tínhamos que aprender nós a fazer melhor, não é? Mas os espanhóis fizeram no transporte aéreo e agora estão a fazê-lo no transporte urbano. E, portanto, é alguma coisa que, observando, a gente percebe que eles estão a repetir a mesma formulação. E, portanto, é uma formulação que, do ponto de vista jurídico e legal, passa como passou do transporte aéreo. É uma questão. Não há nenhum problema com os espanhóis. Eu gosto muito dos espanhóis. Quando pegarmos os portugueses. Quer dizer, quem está a fazer mal são os Exatamente, nós. é aí que eu queria chegar. O problema não está nos espanhóis, o problema está do nosso lado. Não é? O problema não está. Quer dizer, mas deve ser do nosso lado. Agora, também do nosso lado, o problema é que não é apenas a concessão que resolve os nossos problemas. Claro, com certeza. Porque a gente, para além da concessão, a gente tem que ter a revisão do RTA, que aparentemente está em curso, mas que ainda não saiu, tem que ter a reorganização, tem que ter as autoridades metropolitanas a funcionarem como autoridades que não funcionam. Enfim, há todo um conjunto de coisas que tem que ser feito. Eu estou 110% de acordo. Uma margem adicional de 10%. Com tudo aquilo que você diz. É isso mesmo. É isso. Agora, a questão é, mas porquê que nós estamos a trabalhar e a fazer o trabalho que temos de fazer? Mas porquê que efetivamente ainda não aprovámos um novo RTA? Mas porquê que efetivamente as autoridades metropolitanas não têm sequer comissões de conselhos diretivos? Mas porquê que se criou a autoridade da mobilidade e dos transportes com do papel há um ano? Mas porquê que se consultou o mercado há um ano para saber a sensibilidade dos operadores privados sobre as concessões e nada aconteceu? Quer dizer, esta é a questão que eu coloco. E efetivamente, o que eu acho é que, e ainda por cima, nem sequer existe a parte do governo, penso eu, não faço ideia, enfim, não, o que é que o governo pensa, mas da leitura que vou fazendo das coisas que o governo diz e que faz, não existe sequer nenhum preconceito ideológico a não querer fazer, pelo contrário, até há de ser acusado muitas vezes de querer fazer, enfim, sem algum racional que talvez pudesse. Agora, porquê que nada disto acontece? Porquê que estamos a empurrar tudo para os últimos 4 ou 5 meses? E depois o risco de fazermos mal é muito grande, como é óbvio que isto não se faz em 4 meses ou 5. Nem acontece isso, com certeza, estou completamente. Bom, conforme eu disse no início, a excelência aqui dos oradores facilitaram muito a minha vida. Tinha aqui mais um conjunto de questões para colocar, mas não seria justo não dar algum momento aqui à assistência para colocar questões. Não sei se há alguém que esteja interessado, agradecia que se identificassem. A Bárbara entrega ali o microfone. Obrigada. Muito obrigado. Muito boa noite. Sou Fernando Santos e Silva, reformado do Metropolitano de Lisboa. Queria fazer um comentário a uma afirmação do engenheiro Jorge Jacob, que é um pequeno pormenor, mas depois generalizo. Portanto, o engenheiro afirmou que o investimento nas ampliações das estações da linha verde foi mal feito, porque a solução seria pôr mais comboios de 3 carruagens, que, aliás, como estão neste momento. Ora bem, eu chamo a atenção que isso vai aumentar os custos da operação. Relativamente ao sobrecarga do troço Caixo
baixa. É preciso não esquecer que foi feito um plano, em 1974, contrariando a ideia que nós não sabemos planear, que previa a ligação à linha de Cascais em Alcântara. Isso aliviaria o troço. Além de que a ligação fluvial Cacilhas, a estação de Caixo Brego, onde se gastou muito dinheiro, foi prevista para isso, é feita em menos tempo do que para o Rei de Paço. Bom, portanto, isto é o aspecto particular que eu queria generalizar. E podem-se resolver estas coisas, isto é, pode-se gastar dinheiro em ampliar estações para ter um serviço mais económico do ponto de vista da operação? Sim, pode. Eu chamo a atenção que a simples conclusão da obra da Reboleira, onde já gastou muito dinheiro, que está concluída, parou, exatamente como o exemplo dado, não é? Parou por questões burocráticas quando podia estar coberto por fundos comunitários. E também dentro deste tema, 26 de fevereiro é o limite para a apresentação das candidaturas, não propriamente para os transportes urbanos, mas para a ligação à Europa, e tivemos no secretismo. Eu não sei se estão a tratar do assunto, se vão ser apresentadas candidaturas. Mas, tanto para o caso, e isto entronca na questão da Troika, mesmo com Troika, poderíamos ter beneficiado de fundos comunitários e por razões burocráticas, ou porque efetivamente o Governo não quer, que é a hipótese mais provável, o Governo não quer, os grupos económicos que o sustentam também não querem gastar dinheiro, não querem beneficiar dos fundos comunitários, não só para as ligações à Europa, como para melhorar a mobilidade nos centros urbanos, que é uma das diretivas europeias, melhorar a mobilidade urbana. Mas não querem. Portanto, não se quer gastar dinheiro por razões burocráticas, não se avança com a Reboleira, não se avança com a ampliação das estações da linha verde e não se avança com a adaptação, também é outra orientação europeia, não se avança com a adaptação das estações às pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, era este comentário que eu queria. Muito obrigada. Se juntávamos mais alguma questão? Sim. Boicote ao antigo presidente. Eu falo. Obrigado. Francisco Cardoso Reis, do lado da RFM. Eu, ao ouvir os participantes na mesa redonda, estava a concluir o seguinte. Na realidade, ninguém os ouviu. Porque aquilo que está a acontecer é rigorosamente a não consideração das considerações que fizeram. Isto é preocupante. Também é preocupante estarmos só aqui, os que aqui estamos, quando se está a discutir um tema desta relevância. Na generalidade, estou de acordo com aquilo que acho que é consensual entre todos nós. Há algumas questões que não estou de acordo. Uma delas é a subsidiação às pessoas. Penso que não é o assistencialismo que resolve o problema da abordagem ao setor dos transportes. Temos esse exemplo, a subsidiação aos pobrezinhos que foi feita com os passos para os menos favorecidos. Penso que não é este tipo de abordagem que deve ser feita no setor. Considero que, obviamente, a questão das concessões é um momento histórico que devia ser aproveitado. Estou inteiramente de acordo que não há uma visão estratégica para o setor. O plano estratégico de transportes é qualquer coisa de surrealista. Eu recordo, acho que já todos estamos esquecidos, mas eu não me esqueci, que a taxa de ocupação do metropolitano de Lisboa era 25%. Isto era considerado dramático. A RATP tinha 26,7% em 2012. Não sei como é que, entretanto, evoluiu. Isto é revelador da profunda ignorância, que é assustador para nós que somos quadros deste setor há muitos anos, e que vemos que a condução dos destinos do setor dos transportes está entregue a quem faz afirmações deste tipo.
E entretanto baixou. E entretanto, portanto, eu acho que a culpa é nossa. Porque não somos suficientemente afirmativos, suficientemente afirmativos na confrontação de quem decide politicamente sobre a efetiva realidade e chamar, como se diz, eu não sou Marial, mas chamar os bois pelos nomes. A culpa é nossa, efetivamente. Relativamente à questão das concessões, a questão de concessões, e o Dr. Silva Rodrigues focou um aspecto fundamental, que não tem a ver com a concessão, mas tem a ver com a falácia que tem sido sucessivamente utilizado por vários governos, por uma comunicação social que também pouco percebe as questões dos transportes, que é a culpabilização da gestão pública pela dívida das empresas. Isto é inqualificável, para não lhe chamar outro nome. E esta questão tem que ser resolvida independentemente das concessões. Porque não são as concessões que vão resolver o problema da dívida histórica. Eu não estou a ver os operadores privados a concorrer para pagar a dívida histórica ao Secretário de Estado Sérgio Monteiro. Estou a ver. Independentemente das afirmações que possam ser feitas. Também é o Secretário de Estado Sérgio Monteiro. Exatamente. Isto foi uma gralha, da minha parte, uma gafe. Essa questão tem que ser resolvida, e tem que ser resolvida de forma corajosa e assumida. O Jorge Jacó falava da questão, e também tem a ver com algumas afirmações que foram feitas, com as quais eu não estou de acordo. Ele questiona bem a forma como as alterações tarifárias foram promovidas. Eu recordo que na altura, nós, no Metropolitano, fomos contra o acabar do monopólio, que é um aspecto que é relevante para o funcionamento da empresa e era o único passo que crescia. Todos desciam, menos o monopólio. Precisamente esse que acabámos. Custava 22,75 22,50 e passou a ser 35. Para oferecer um tipo de transporte que, eventualmente, as pessoas querem fazer. Eu aí também discordo relativamente à redução do número de títulos de transporte e sou favorável ao crescimento do número de títulos de transporte. E vou explicar. Com os sistemas informáticos é possível ter 10 mil títulos de transporte num só cartão. Eu acho que temos que caminhar nesse sentido. Adaptar a viagem, o pagamento da viagem àquilo que a pessoa quer. E acho que se caminharmos nesse sentido, com todas as dificuldades informáticas, mas com todas as potencialidades que nós hoje temos, eu acho que temos de aproveitar um caminho que se faça nesse sentido de as pessoas pagarem aquilo que querem. Eu confesso que agora a EML lançou uma app que me permite pagar o estacionamento no telemóvel. E se eu acabar o período em que tive que estacionar mais cedo, só pago aquilo que o tempo lá estive. Isto é aquilo que as pessoas querem, é pagar aquilo que efetivamente consumiram e não utilizarmos o sistema que foi ótimo para o passo social, que permitiu nós pagarmos muito mais do que aquilo que utilizávamos. Resumindo e concluindo, foi também dito aqui, e penso que esta também é uma questão importante, que a gestão do transporte e a gestão do espaço público em ambiente de cidade é fundamental para o crescimento, para a competitividade, para o ordenamento, para a fixação de empresas, etc. Daí que me pareça que o envolvimento das autarquias, tal como foi defendido por todos, pois a conclusão pode ser diferente. Agora, o envolvimento é fundamental. E penso que o caminho que estamos a seguir é no sentido de forma errática, chegarmos eventualmente a uma não solução ou uma má solução. Eu penso que a Troika não obriga a nada e, acima de tudo, não obriga a fazer mal. Muito obrigada, Sr. Engenheiro.